Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, no jogo contra a Chapecoense, o Luiz Fernando chegou a 10 jogos de jejum. Se eu não me engano, o último gol que ele marcou foi contra o Guarani de Bagé pela Copa do Brasil. Inclusive, acho que foi o jogo que ele meteu o hat-trick. Mas a questão não é essa. Eu trouxe alguns números aqui pra gente entender o que tá acontecendo com o Luiz Fernando. Luiz Fernando tá finalizando pouco, Luiz Fernando tá finalizando mal. Eu acho que esse tem que ser o nosso ponto de entendimento. Porque ninguém se torna um mau jogador no estalar de dedos. E o Luiz Fernando, eu tenho certeza que vai voltar a ser importante pro Atlético nesse sentido de finalização ao longo da temporada. Mas a gente precisa dessa peça para sair dessa situação. Luiz Fernando é uma das nossas referências técnicas. Luiz Fernando é o artilheiro do Atlético na temporada. E eu quero deixar muito claro que eu entendo que o Luiz Fernando também é uma vítima do trabalho ruim do técnico Maurício Barbieri. Ponto. Eu também quero deixar claro que eu entendo que o Luiz Fernando é sintoma de algo muito maior do que ele, que é a questão coletiva. O Atlético do começo da temporada era um time muito mais fluido. Isso vinha resultando constantemente no que? Nos gols do Luiz. O Atlético era um time que constantemente tinha ali uma média de 20, 25 finalizações por jogo. Então, naturalmente, você teria o Luiz em condição de finalizar mais constantemente. Isso diretamente influenciava no número de gols que ele vinha fazendo. E acho que o Luiz ele é um ponta muito específico para a gente falar sobre essa questão dos gols, porque a gente está falando de um ponta que chega com aquela alcunha de acabar com o cenário de pontas que até já no jogo, Coelho, Canobi e tudo mais, mas pontas que não conseguiam finalizar, pontas que não conseguiam gerar situações de gol ali. Quantas vezes a gente viu o Coelho e Canobi chegando na cara do gol e não conseguindo finalizar da maneira que se esperava, não conseguindo finalizar da maneira que assim, a gente entendia que eles poderiam fazer muito melhor. Então, o Luiz Fernando, com ótimos números, principalmente nas últimas 2 temporadas, ele chegou para acabar com essa maldição do ponta finalizador que cercava os pontas do Atlético, né? Eram pontas que, assim, a gente tinha total noção que precisavam entregar mais e o Luiz chega muito nesse perfil, um jogador que chega até antes do Atlético ser rebaixado. E começa muito bem, volto a dizer, o artilheiro do Atlético na temporada. É um jogador que eu acho que tem mecanismos para se colocar nessa posição de finalizar. Só que, enquanto o time não funcionar de maneira coerente, a gente vai falar mal de Zapelli, a gente vai falar mal de Luiz, a gente vai falar mal de todos os jogadores possíveis. A gente vai ver números aqui que mostram. A tabela tá aí. O Luiz finaliza 1,7 vezes por jogo, 0,8 no gol. Eu acho que tem alguns pontos pra gente entender em relação a isso. Primeiro de tudo, poderia finalizar mais? Poderia finalizar mais. Eu acho que coletivamente o Atlético vai voltar a produzir como produziu no início do Campeonato Paranaense. O Luiz Fernando naturalmente vai ser um beneficiado por isso. No último jogo já foram mais de 20 finalizações. Há quanto tempo a gente já não tinha um volume ofensivo dessa forma? Há quanto tempo a gente já não tinha um volume ofensivo que, pô, era tão, assim, tão relevante para a construção de jogo do Atlético? E o próximo jogo, que é o jogo contra o Vila Nova, não vai ser só a questão do volume. É a questão do volume mais organizado, do volume com mais mecanismos, do volume melhor posicionado. E a gente naturalmente vai ver o Luiz e, pô, o Luiz, o Alan, o Renan Peixoto. Esses jogadores mais voltados para finalização e mais condição de finalizar. Em mais condição de estar numa situação ali de serem colocados na cara do gol. Eu acho que é isso que o Atlético ele tem que entender, que ele tá no processo de melhora, porque o trabalho recente do treinador era muito, muito, muito ruim, e o Atlético, ele, pô, perdeu até a sua principal característica, que é essa potência na hora de finalizar, que era essa potência na hora de criar chances, que era essa potência na hora de ter volume ofensivo. Se você pegar os melhores jogos do Atlético na temporada, todos foram marcados exatamente por essa mesma característica. Então, assim,
É preocupante a gente ter uma referência técnica como o Luiz caindo de maneira vertiginosa no que é mais importante do futebol, que é o gol. Eu acho que é relevante. A gente, pô, deveria ficar preocupado com essa situação. Inclusive, acho que é um ponto até da gente pensar numa mudança de posição do Luiz Fernando. Eu já gostei mais da ideia dele de camisa 9, e depois eu desgostei, agora eu volto a cogitar. Primeiro porque pressiona mais que o Allan Kardec. E eu acho que a falta de pressão do Allan Kardec cria um efeito dominó absurdo no restante do time. Cria um efeito dominó absurdo no restante da equipe. Tá? E segundo, é um cara que eu acho que pode ter mais refino que o Renan Peixoto. Pode ter mais refino que o Renan Peixoto, desculpa. O Renan é um cara forte, o Renan é um cara que tem jogo de costas, o Renan é um cara que pressiona bem. O Renan é um cara que ataca a profundidade, mas isso tudo o Luiz pode fazer. E você ainda pode, por exemplo, botar outro jogador no time titular. Você pode pensar, por exemplo, na dupla Isaac e Tevez. Jogadores imprevisíveis, jogadores de 1 contra 1, jogadores que fariam o seu sistema ofensivo melhorar. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar com muito carinho para a situação do Luiz. O Luiz é um jogador que eu acho que a gente tem que ter um senso em que se ele não tá funcionando, não é porque ele é mau jogador, como outras peças que a gente tem no elenco. Se o Luiz não tá funcionando, cara, vou ser bem sincero com vocês. É pelo simples fato do Atlético não tá funcionando. Acho que é uma luz de alerta. É um jogador de Série A. É um jogador que, pô, se não tivesse aceitado antes a proposta do Atlético, provavelmente estaria jogando uma Libertadores. Interessados no Luiz não faltavam nesse aspecto. Então, assim, eu sinto uma queda geral, sabe? Eu sinto uma queda geral. Quem tá no seu melhor momento da temporada do Atlético? Ninguém. Talvez o Tevez, mas, pô, chegou depois. Aí, a partir do momento que começou a ter minutagem, começou a dar uma resposta. Mas se você for botar na ponta do lápis, Velasco não tá no seu melhor momento, Zapelli não tá no seu melhor momento, Alan não tá, pô, Luiz Fernando não tá. O trabalho do Portuga é recuperar o coletivo para essas individualidades voltarem a aparecer num bom ritmo. O trabalho do Portuga é recuperar o coletivo para essas individualidades voltarem a ser as individualidades que botam o Atlético como o melhor time da Série B. Então, pô, eu tô fechadaço com esse time, cara. Eu tô fechadaço. Acho que esse time pode dar uma resposta. Mas precisa dar uma resposta pra ontem. Ao mesmo tempo que rola esse cenário de confiança, rola um cenário de pressa também. E esse cenário de pressa talvez seja, na minha perspectiva, o mais preocupante. Beleza, pessoal? Enfim, tamo juntos, é nóis. E que o Luiz Fernando volte a fazer gols o mais rápido possível. Valeu? Adeus.